boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que assiste a aula pela madrugada. Se você acha que esse é um horário que você produz mais ou você está sem sono e resolve assistir as nossas aulas, seja muito bem-vindo. Hoje, na aula de História do 7º ano, nós vamos corrigir uma atividade, tá? Foi passada uma atividade na aula passada, da página 78 e 79, e nós vamos corrigi-la juntos, tá ok? A atividade ela é importante porque ela é um momento em que nós colocamos em prática o que aprendemos, né? Então, é nesse momento que nós vamos identificar aquilo que ficou na nossa mente e o que não ficou, o que foi assimilado e o que não foi assimilado, tá bom? Então, vamos discutir esse assunto? Então, você vai lá na página 78, no Praticando Conhecimento, e lá tem a primeira questão que diz o seguinte: o surgimento do renascimento científico e cultural ocorreu por vários motivos, mas, sem dúvida, a disputa com a Igreja Católica pela produção cultural foi o principal. Analise essa afirmativa. Então, nós estávamos falando nas aulas passadas sobre o renascimento cultural e científico, né? E o quanto alguns artistas foram importantes nas suas expressões artísticas, né? Contra o controle que a Igreja Católica trazia. Então, na resposta sugerida aqui pelo livro, não significa dizer que você tem que colocar igual, mas são as ideias contextualizadas, debatidas, discutidas aqui, é que devem ser prevalecidas, tá certo? Então, o que de fato tem para a gente comentar sobre essa disputa com a Igreja Católica, né? E os renascentistas? Então, a própria questão que chamou a atenção foi o fato de que a Igreja Católica foi a única instituição a sobreviver à queda do Império Romano do Ocidente, não é? Um hábito da Igreja Católica era de controlar a população usando a religião, usando a própria religião, né? Colocando temor nas pessoas à medida em que essas pessoas os questionavam acerca de situações, de exemplos que eles davam, tá? Então, para ter esse controle, os católicos impediam que a produção cultural e científica, né, ela saísse dos círculos deles e perseguiam aqueles que buscassem inovação sem a permissão da Igreja Católica. Outra questão a ser relatada sobre o renascimento científico e cultural, né, é que, muito mais do que um movimento, ela foi uma política de resistência e gerou uma ruptura muito importante, né, da sociedade com a Igreja Católica. A produção cultural, ela expandir além desses muros dos mosteiros, fez com que a sociedade não mais ficasse presa, né, às doutrinas da Igreja Católica sem o questionamentos. Então, as explicações para tudo que a Igreja Católica dava não mais satisfazia a sociedade. Então, esse processo aí de transformação da população foi um movimento muito importante, trazido aí, promovido pelo Renascimento, né? O Renascimento científico e cultural. Vamos seguir? A número 2 diz o seguinte: o Renascimento científico e cultural promoveu mudanças decisivas na forma de pensar a sociedade e a humanidade. Explique esse movimento. Então, eu selecionei aqui alguns pontos para a gente discutir, e que é justamente esse surgimento desse movimento, né, renascentista, científico e cultural. Ele vem como uma forma de enfrentamento, né? Ele vem para combater ações que a Igreja Católica tinha sobre essa população, né? Então, todo esse movimento, toda essa transformação, todas as ideias, pensamentos, reflexões que esse movimento trouxe, né, apresentou transformações que foram muito importantes para a sociedade, remodelando, né, as suas estruturas sociais, tá? Essas transformações, essas mudanças, possibilitou
acontecimentos históricos, né, como a própria Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que surgiu nesse período, tá certo? Então, são mudanças bastante significativas que o renascimento cultural e científico trouxe. É como se houvesse uma abertura da mente, da visão para os questionamentos. Artistas são assim, né? Eles têm assim, os questionamentos mais aguçados. Bom, a número 3 diz o seguinte: o Renascimento surgiu na Península Itálica, principalmente na cidade de Florença, e foi amplamente divulgado nos centros urbanos. Quais foram os fatores que levaram ao surgimento do Renascimento na Península Itálica? Mais uma vez, encontram-se aqui selecionados pontos, né? Então, a própria localização geográfica da região era uma localização que permitia o movimento de pessoas, né? Que eram movimentos de caravanas artísticas, né? Que trazia e levava movimentos diversos culturais, né? Então, esse movimento, essa vai e vem dessas caravanas, proporcionava contato entre o Ocidente e o Oriente durante o período feudal. O renascimento comercial, né? A forma como os setores comerciais, a engenharia civil é uma profissão que surgiu nesse período, trouxe uma nova classe social, a burguesia. E essa burguesia, ela financiava várias expressões artísticas, né, trazida pelo Renascimento. Então, a retomada da cultura greco-romana foi também importante. Essa cultura estava sob o domínio da Igreja Católica. Com o enfraquecimento dela, a própria Igreja Católica, né, vamos dizer assim, facilitou o desempenho, né, dos renascentistas, né, sobre resgatar essa cultura greco-romana. Tá? Então, acabou que a Igreja Católica facilitou, ajudou os renascentistas nessas ideias. Tá? E o próprio surgimento da figura do mecena, porque eram os mecenas que incentivavam e financiavam a cultura e a ciência nesse período. Ok? Vamos para a página seguinte, a página 79. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor a visibilidade, tá? Isso, aqui ficou bom. Bom, a número 4 e a última questão diz assim: aos poucos o Renascimento foi se fortalecendo, o que fez surgir figuras como os mecenas. Quem foram os mecenas e qual o seu papel no Renascimento? Então, os mecenas eram figuras políticas, né, e econômicas que surgiu com a burguesia. E eles tinham um papel fundamental dentro dessa cultura científica e desse movimento renascentista. Eram eles que incentivavam e também financiavam as ações, as produções artísticas, que até então só era permitida dentro dos mosteiros e sempre com o objetivo de ter um fortalecimento da Igreja Católica, a imagem da Igreja Católica. Tá? Então, eram eles quem financiavam. Bom, e o principal objetivo, por que eles faziam esses financiamentos, por que eles incentivavam, né, era para que eles pudessem ter destaque na sociedade. E esses mecenas eram representados pelos papas, príncipes e reis, certo? Legal esse conteúdo, né? Nós vamos nos aprofundar mais. Fiquem atentos nas nossas aulas. Corrijam direitinho, assista a aula, pontua, dá um pause, leia direitinho, volta lá no conteúdo se for preciso. Teve dúvida? Anota a sua dúvida para as nossas aulas online, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.